dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui Dionei Severo, nós continuamos com as nossas aulas do Direito Constitucional 2, destinado aos alunos do quarto período da nossa Universidade Geraldo de Biasi, a nossa UGB, campus Barra do Piraí. Eu sou do nono período e nessa monitoria nós estamos falando sobre Direito Constitucional 2 e já abordamos os assuntos referentes à organização do Estado, sistema de governo, o poder legislativo, o processo legislativo, o poder executivo, o presidente, o vice-presidente da República, ministros de Estado. Nós vimos com alguns exemplos que eu procuro dar sempre do cotidiano, de maneira a fazer o nosso estudo mais interativo possível. Porque não adianta a gente cair aquele processo de decoreba, né? Que não leva a nada. Você não pode decorar coisas, né? Você tem que conseguir aliar o conhecimento teórico com um exemplo prático, né? Então, você está lá estudando que vocês vão estudar no futuro, você vai conceder uma tutela de urgência, né? Poxa, mas uma tutela de urgência, para quê? Tutela de urgência é ali quando a sua irmã precisa fazer uma operação urgente e você precisa que a justiça te guarde rapidamente. Então, ela precisa operar. Você faz um pedido para a justiça, ela vai lá, opera, porque se ela esperar até uma decisão da justiça, ela pode perder a vida, né? Então, aí você sabe, pô, tutela é uma coisa realmente que é urgente, né? É o remédio que a gente usa. Então é isso. Quando a gente estuda aqui o direito constitucional, a gente está vendo conceitos que são importantíssimos, né? Para o advogado, porque nós estamos inseridos sempre dentro do contexto dos poderes do Estado, né? O advogado precisa saber esses poderes do Estado, o legislativo, executivo e o judiciário. Portanto, vamos tocar hoje a respeito do judiciário. Nessa primeira aula eu vou fazer uma abordagem mais geral do judiciário e depois nas outras aulas a gente entra olhando ali à luz da Constituição os artigos, né? Porque isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Vou dar uma pequena pausa, mas a gente já continua. Então, tinha que colocar os fones, só isso. Porque sem o fone compromete a qualidade da gravação, né? Pode ficar o som distorcido. Espero que tenha dado tudo certo. Gente, quanto ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário é um dos 3 poderes que formam a administração do Estado brasileiro, como a gente falou. Legislativo, Executivo e Judiciário, né? E tem como função que é a aplicação das nossas leis para resolver conflito. Porque qual é a função do judiciário? Poxa, 2 pessoas vão brigar por um pedaço de terra, por uma casa, por uma propriedade. Então o que a gente vai fazer? O judiciário está ali exatamente para ficar no meio. Não, calma, calma. Né? O judiciário é a turma do deixa disso. Né? Não. Você comprou essa casa? Quando você comprou? Essa casa era sua? Era da sua família? Você pagou por ela? Bom, então a casa é sua. Não, então você não tem direito. Então essa é a função do judiciário. Ele vai gerenciar o conflito. Porque se deixar, a gente sabe o que acontece, né? Aí o mais forte vai vencer o menos forte, né? Aí vai ficar o mais fraco. Aí vai ficar realmente uma situação que a gente volta àqueles tempos do faroeste, do bang bang, para ver quem é que sacava mais rápido. Então essa é a função do judiciário. Então ele é uma dessas instâncias de poder, né? E é responsável por executar as leis, fazer com que as leis sejam observadas. Então ele garante o direito individual. Nós sabemos que a Constituição, a nossa Constituição de 88, ela é tida como uma Constituição cidadã, ou seja, aquela Constituição que deu uma ênfase muito grande nos direitos humanos, né? ênfase nos direitos da pessoa, da personalidade, garantindo esses direitos, incorporando artigos da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? que passou a ser quase que uma Constituição geral de todos os países democráticos, ou seja,
A dignidade humana, né, tem que ser respeitada. Né, é um dos princípios fundamentais da nossa Constituição de 88. Então, o Judiciário vai garantir isso. Né, e garante esses direitos individuais, também os coletivos, né, direitos coletivos, e resolução de conflitos que acontecem entre os cidadãos, de uma maneira geral, né, mas às vezes entre o cidadão e o Estado. O cidadão pode se opor ao Estado, ou o Estado muitas vezes cobrar do cidadão, e aí tem que ver quem tem razão. Né? O Judiciário atua dentro de limites que são estabelecidos por quem? Pela lei máxima. Agora a gente vai pensar assim, sim, mas o Judiciário faz o que quer então, se ele é que zela pela Constituição. Não, zela pela Constituição não. O Judiciário é o poder que resolve os conflitos. Ele faz o que quer, ele pensa na cabeça dele, faz... Não. Ele tem como a Carta Máxima, a Constituição, como o seu parâmetro. Ele tem que se orientar pela Constituição e pelas leis que vêm abaixo da Constituição. Né? A Constituição é a lei máxima. Vocês vão ver a pirâmide de Kelsen, né? Que está ali o topo da pirâmide. Não, a pirâmide, atenção, a pirâmide aqui está o topo. Ó. Aqui está a base. Aqui é a base. Né? Então, o topo da pirâmide está a Constituição das nossas leis, o Kelsen, né? Aquele alemão lá. E na base da pirâmide, conforme vai chegando na base, as leis vão decaindo, né? No seu alcance principalmente. Né? Mas você sabe que a gente fala que tem o poder executivo, legislativo e judiciário, mas existia no Brasil um outro poder ainda na época do Império. Vocês lembram o nome do poder que existia? Começa com moderador. Poder moderador. Então esse poder moderador, ele era exercido apenas pelo imperador do Brasil. Ou seja, tinha os poderes, mas quando o imperador tinha que dar o pitaco dele, ele dizia, não, mas tem que ser assim. Mas o legislativo fez a lei, não, mas o judiciário julgou, não, mas faz assim. Tinha o poder moderador. Se a gente vai analisar hoje, né, a gente fica pensando, mas e aí? Será que nós não temos uma espécie de moderador hoje no Brasil? Né? Porque nós não podemos esquecer, quando a gente fala de poder judiciário, o poder do poder judiciário. Ou seja, ele tem poder demais, às vezes, porque nós temos também, além de ter a Constituição, nós temos a Corte Máxima, que a gente vai ver depois a divisão ali, de como se divide o Poder Judiciário, mas qual é a Corte Máxima do país? Aquela sala lá que você entra e lá está decidido. É o Supremo Tribunal Federal, né? Composto por 11 ministros, né? Que a gente fala muito que a indicação desses ministros ela é feita por indicação do presidente. Então, daí surgem muitas polêmicas a respeito. Mas esse poder, ele às vezes a gente considera em determinadas decisões que ele extrapola um pouco o seu dever de poder executivo apenas, porque ele entra em outras searas, ele entra em outros campos que muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o poder, o Supremo diz que a homofobia ela fica equiparada ao crime de racismo, poxa, não tem lei que fizesse com que a homofobia tivesse um amparo judicial muito mais forte. Então a gente via em São Paulo gangue dos carecas lá agredindo pessoas homossexuais com aqueles bastão de beisebol mesmo, né? Pô, achava uma pessoa ali, você é homossexual, você é transexual, você... E passava a baixar a pancada na pessoa, agredia, né? Aí saía lá no Fantástico, a pessoa com a cabeça arrebentada toda, por causa da sua opção sexual. Então, os casos estavam se proliferando cada vez mais a ponto de que, e muitas vezes quando se ia para verificar as leis sobre aquilo, não tinha lei praticamente, né? Então o Supremo tomou uma medida lá e ainda deu um recado, para o Legislativo. Poxa, vocês se omitem,
né, de fazer a lei, nós decidimos então aqui, ó, tá? Caso de homofobia, tá? Vai ser considerado como racismo, ou seja, vai ganhar duas características. Primeira, imprescritível, ou seja, não prescreve. Você pode, em qualquer tempo, buscar o direito de usar o processo contra aquele fato. E inafiançável, ou seja, você não vai sair mediante pagamento de fiança nesse crime de racismo. Então o Supremo equiparou lá a homofobia ao crime de racismo e deu essas duas características para a homofobia também, prescritível e inafiançável. Então, antes da pessoa sair por aí agredindo as pessoas porque tem opções sexuais diferentes, porque pensam diferente dela, a pessoa tem que saber que ela está sob o controle da lei. E o Supremo tomou essa decisão. Aí a gente fica pensando, mas será que o Supremo não se excedeu em ainda mandar o recado de dizer, poxa, o Legislativo, se vocês não criam leis, nós vamos lá e decidimos. E aí? O Supremo não estaria sendo uma espécie de poder moderador, né? Então, gente, eu falei então desse quarto poder moderador que existia no Brasil e fiz toda essa volta, porque como eu falei, o direito tem que ser aplicado na realidade, senão não adianta decorar nada. Então o Poder Judiciário, em resumo, nós temos aí que ele é um dos poderes que existem, faz parte da administração do país, os outros dois são o Legislativo e o Executivo, né? E hoje não tem mais moderador, tá? Tem como função executar a lei, garantir os direitos dos cidadãos e resolver conflitos. Essa é a base do judiciário, né? Garantir a lei, execução da lei. A atuação do judiciário, ela tem autonomia, quer dizer, ele tomou a decisão, aquilo tem autonomia administrativamente quanto financeiramente, né? Isso está lá dentro da Constituição, quando a gente lê os artigos da Constituição, a gente vai ver que isso é verdade, né? E o Supremo Tribunal Federal, já falamos por aqui, en passant, né? De passagem aí, o Supremo STF é a corte judicial mais alta do Brasil. STF, onde está lá o ministro Marco Aurélio Gomes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, os ministros do STF, aqueles que tomam aquelas decisões que às vezes nos deixa de cabelo em pé, tá? Os órgãos do Poder Judiciário são listados na Constituição Federal, tá? Tá lá na Constituição, depois eu vou ler o Judiciário à luz da Constituição, né? Aquele programa de humor que dizia, mas tá no livrinho, doutor, né? Tá no livrinho, mas, né? Quem cumpre o livrinho, né? Quem abre o livrinho. E os órgãos do Poder Judiciário estão lá na Constituição. Dentro do Judiciário existe a Justiça Comum e a Justiça Especializada. Isso é importante para a gente já encerrar. A Justiça Comum, ela se difere da Justiça Especializada. Então vamos pensar, a princípio tudo é comum. Mas, por exemplo, Justiça Militar é uma justiça especializada, que ela trata só dos assuntos militares, né? Tanto das polícias como das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral é especializada. Poxa, se tivesse aquela luzinha, batia aqui. É especializada a Justiça Eleitoral? A gente vai tirar a dúvida. Agora me bateu. A Justiça Comum, a Justiça Especializada. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, né? Nós temos as câmaras da Justiça do Trabalho que vai até o Tribunal TRT e o Tribunal Federal, né? Que julga lá veremos também o nome exato da Justiça do Trabalho. E a existência também do Judiciário é uma manifestação da teoria da Por que significa isso dizer que a existência do Judiciário é a manifestação da teoria da tripartição do poder? O nome é difícil, mas é que os poderes são divididos em três partes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, só isso, né? Tripartite, ok? Então tá, gente, uma abordagem inicial para a gente saber do que nós estamos falando e com certeza nós continuaremos. Obrigado.